mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, com uma imensa diversidade biológica e uma fonte de recursos econômicos onde acontecem novas descobertas a todo tempo. Uma região que abriga várias populações tradicionais e que é uma área de disputa de interesses, que precisa ser conhecida e preservada. É como se fosse uma outra Amazônia, uma Amazônia azul. Agora nós estamos convivendo com a outra ameaça que eu considero uma das mais devastadoras, que é a implantação de uma plataforma de petróleo na foz do Amazonas. A gente pretende ver qual seria a sociobiodiversidade que é produzido por essa comunidade, né, e a gente visibilizar quais são as ameaças a essa sociobiodiversidade pelos agentes externos. A gente diz que o licenciamento ambiental é o para-choque do desenvolvimento. Não fosse a gente fazendo o que a gente faz, a situação ambiental do Brasil hoje estaria bastante degradada, mais do que se encontra na atualidade. Então, acho um trabalho fundamental e que busca trazer esse equilíbrio, né, da compatibilização dos empreendimentos com a preservação dos ambientes e também dos modos de vida das populações tradicionais. O Recife Amazônico, a região da Foz do Amazonas, talvez seja a última grande fronteira de pesca do Brasil. Abaixo dos recifes a gente tem muito óleo, é um óleo de altíssima qualidade, aparentemente. Eu tive a honra de fazer o primeiro mergulho, então foi o primeiro ser humano a enxergar de frente ali o Recife Amazônico, né? O projeto de monitoramento de cetáceos foi um projeto demandado pelo IBAMA para que a Petrobras pudesse realizar suas atividades de exploração no pré-sal da Bacia de Santos. A gente também tem um objetivo principal, que é ver como que essas atividades humanas interferem na biologia desses animais. E o objetivo é identificar toda a espécie de cetáceo, né, de baleias e golfinhos que ocorrem na bacia. Se possível, coletar amostra de pele e gordura para análises genéticas e contaminantes químicos. O ambiente marinho, ele é tudo menos silencioso. Um ambiente que está lá a 30 metros de profundidade, onde não tem nenhum barco passando, mas ele tem muito ruído. Ele tem som da onda que passa em cima, ele tem o som da corrente, peixes produzem muito som, né? Então, além dos cetáceos, das baleias e dos golfinhos, existem outra gama de animais que também produzem muito som debaixo d'água, né? A poluição acústica hoje é considerada a principal poluição dos mares, depois do plástico, né? O pescador viu o albatroz como uma praga. Isso aí é uma praga, no mar não serve para nada. Agarrava na pargueira, a gente não tinha paciência para tirar, machucava o bichinho. Hoje a gente aprendeu a não ser ignorante, nós éramos ignorantes. Hoje, com o projeto Albatroz, a gente aprendemos a lidar com as aves. A maior espécie de albatroz chega a ter 3,5 metros, da ponta de uma asa até outra. Elas sabem que atrás da embarcação sempre tem alimento, principalmente embarcações de pesca, né, que utilizam iscas ou jogam o resto de pescados, do qual ela se alimenta. Esse projeto vai desde Laguna, aqui em Santa Catarina, até o Rio de Janeiro. Os animais mortos são resgatados para a gente determinar a causa de morte e os animais vivos resgatados para reabilitação, né? E é um projeto que não existe nenhum igual no mundo. E o nosso licenciamento está na vanguarda, assim, do ponto de vista de procedimento, de regulação, de normas, né, legislação. Eu acho que a gente está muito bem colocado aí na esfera mundial. Aqui mesmo, nesse correio aqui, onde a gente está vendo aqui, a gente pescava aqui para pegar camarão, pôr uma isca, alguma coisa, mas hoje não tem mais. A poluição é tão grande que deixou de ter. Esses ataques que está tendo de tubarão aqui em Recife, em Olinda, está sendo causado pela poluição. Acho que é importante frisar sempre que incidentes envolvendo tubarões seres humanos ocorrem no mundo inteiro, né? E sempre ocorreram.
O que nós verificamos no início da década de 90 para cá, né, foi um aumento no número desses incidentes ocorrendo numa região muito restrita de Recife e praias da região metropolitana. É o que a gente chama assim, de mordida investigatória. Ele vai lá ver o que é, né? E aí ele também não só morde quando quer se alimentar, quando ele está se defendendo, né? Quando ele está curioso. A gente teve um incidente isolado em 1947 e até 1992 não aconteceu nenhum ataque de tubarão na região metropolitana de Recife. A partir de 92 começa uma onda de ataques, e aí quando você olha, 92 é o ano da obra de expansão do Porto de Suape. Mas o Porto de Suape em si não seria suficiente para deflagrar tamanha onda de ataques. É uma conjuntura de fatores. O conceito de Amazônia Azul, ele traz essa metáfora, né, dessa magnitude que é a Amazônia para o ambiente marinho. Esse termo é um termo muito poderoso para trazer o olhar da conservação não só para as nossas matas, que são fundamentais, mas também para a nossa biodiversidade marinha. Acho que o termo Amazônia Azul, ele se compara muito com o termo Amazônia Verde pela dimensão, né, do espaço marinho brasileiro. É um conceito que está relacionado primeiro com a relevância ecológica, socioeconômica e de empoderamento e ocupação do mar territorial brasileiro. Então a gente trazer esse conceito da responsabilidade da Amazônia para o ambiente marinho, acho que tem a ver com isso, né? De você ressignificar a importância não só de ter um ambiente rico e que oferece vantagens e serviços para o ser humano, mas da gente ter também um ambiente que precisa ser olhado com atenção, precisa ser conservado para as futuras gerações.